Nós estamos fechando setembro e setembro trouxe à tona uma conscientização sobre a doação de órgãos. E esse tema ficou muito evidente, principalmente depois que o comunicador Fausto Silva passou por um transplante esse mês. Para vocês terem uma ideia nessa conta, 65 mil pessoas, guardem esse número. Poderia ser a população de uma cidade, não é verdade? E essas pessoas esperam na fila por um transplante. Uma fila que aumenta principalmente porque ainda são poucos os que doam. Eu fiz uma pesquisa e vi que o número é assim, a cada 1 milhão de pessoas, menos de 20 são doadoras de órgão. Estou recebendo aqui o cardiologista do MG Transplantes de Uberlândia, Dr. Marcos Vinícius Freitas. Dr. Marcos, mais uma vez, muito obrigada por atender ao pedido nosso, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, num ambiente tão aconchegante, ser bem recebido aqui e poder falar sobre esse tema que é muito importante, uma saúde pública que tem que ser tratado não só em setembro, mas todos os meses do ano. Mas setembro é uma marca, setembro verde, para a gente poder destacar essa questão. Coincidentemente, a questão do Faustão veio à tona e pôde ajudar a discutir mais isso com a sociedade. Inclusive tem um dado de que em São Paulo, que é onde o apresentador mora, depois que tudo isso veio à tona, as conversas a respeito, houve inclusive um salto no número de pessoas que até registraram em cartório o seu desejo de doar. Isso pode ajudar. Pode, as pessoas se conscientizarem disso ajuda muito. A gente sabe que essa questão de doação presumida ou doação consentida está sendo muito discutida, inclusive, no Congresso, né? O que determina isso, na verdade, existem leis que desde 1997 a gente está com esse sistema atual. Durante 4 anos, Mônica, de 97 a 2001, a gente teve uma mudança de doação consentida para doação presumida, que é aquela que vai no documento do paciente, né? E a gente viu que a experiência em relação a essa questão não foi muito legal, porque as pessoas não tinham o conhecimento e a cultura. Esse modelo que a gente tem atualmente é mais seguro, a gente sabe que isso é mais seguro. O modelo que a gente usa e tentou implantar veio da Espanha, que é presumido. Mas lá o que mais tem sucesso é a educação, é você educar as pessoas sobre esse tema, né? Você colocou esses números aí, os números são desafiadores, São. 20. O Brasil está aí, na verdade, 18 milhões de habitantes, né? Quase 20. A meta esse ano vai chegar nisso porque houve uma conscientização maior, né? Nós fomos impactados pela pandemia, sim. Em 2020, 2021, os números caíram de forma importante, né? A pandemia impactou. E ano passado houve uma retornada. Minas tem se destacado nesse cenário e é importante destacar que nós somos o segundo estado no Brasil em número de doação de órgãos sólidos, né? É um dado oficial que foi lançado ontem no Congresso Brasileiro de Transplante, né? Então, de órgãos sólidos nós somos o segundo, de córnea o quarto, né? Então, um trabalho que tem que ser muito bem feito pela Central Estadual de Transplante, pela MG Transplante. Inclusive, essa semana nós tivemos aí o retorno do transplante de pulmão no estado, não foi? Sim, Depois de quase uma década. Sim, foi anunciado pelo Secretaria de Saúde em Belo Horizonte a retomada de transplante de pulmão, o que é muito importante, porque os pacientes que precisam disso normalmente são transferidos para outros estados. A referência a nível nacional costuma ser o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem um grande serviço disso, né? E a gente agora está podendo fazer novamente transplante de pulmão. A gente já faz os outros e agora vai poder fazer, não precisar os pacientes ser transferidos para outro estado. Isso é um grande marco para Minas Gerais. Né? E olha só, você quer fazer uma pergunta para o Dr. Marcos Vinícius Freitas? Então, 99897-1000. Aqui em Uberlândia, como é o transplante? O que é feito de transplante para que as pessoas possam ter essa informação? Bom, em Uberlândia a gente faz transplante renal e hepático, de fígado, né? Basicamente isso. A gente não faz coração, a gente tem que transferir o paciente se precisar, não precisa transferir de estado, mas normalmente é caminhado para Belo Horizonte, capital, para fazer coração. Basicamente esses 2 órgãos, rim e fígado. E córnea como tecido, né? A gente consegue fazer sim, em Uberlândia. A gente tem expectativa que a gente possa credenciar novas equipes e aumentar isso, sim. Porque se faz necessário, Se faz necessário. É importante destacar nessa questão de transplante que sempre que há uma doação, apesar de não se fazer, por exemplo, o transplante cardíaco aqui, a lista é priorizada regional. Então vamos tratar essa questão. Por exemplo, se tem um doador de rim, primeiro é ofertado na região.
o doador renal. Depois que, se não houver nenhuma aceitação, baseado nos critérios da lista do Sistema Nacional de Transplante, esse paciente é ofertado para a estadual e, se dependendo da condição, não houver uma recusa das equipes, esse órgão é ofertado a nível nacional. E a gente trabalha com tempo, né? Exato. A doação, ela não termina na hora que a família doou. Não, ali é uma parte do processo. A gente trabalha com logística de tempo, né? Que é o tempo que a gente fala do termo técnico, tempo de isquemia do órgão. A gente sabe que o coração é 4 a 6 horas. 4 horas é o tempo máximo que a gente trabalha. O fígado, de 4 a 6 horas. O rim tem um tempo maior, até 12, 36 horas, mas não é o ideal. Então, muitas vezes, a gente tem que contar com a família nessa questão e eles entenderem que, a partir do momento que fez a doação, a gente tem que ter um tempo para trabalhar essa doação. Em Minas, a gente tem destacado e tem tido o apoio do Estado nesse sentido de ter aeronaves para transportar os órgãos. O governo tem sensibilizado nisso e tem disponibilizado essa logística. A gente sabe que a maior parte do nosso trabalho é terrestre, é feito nas regiões, Uberaba, Patos de Minas, Patrocínio, e Uberlândia mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa dessa ajuda do governo para fazer esse transporte aéreo e tem que ser dado apoio nisso. Agilizar e otimizar. Agilizado isso. Mais, né, Às vezes, é importante colocar que, muitas vezes, não temos, por exemplo, transplante cardíaco aqui na região, mas vêm equipes de fora e fazem a captação. Então, o paciente está sendo beneficiado. Você falou muito bem da questão dos critérios, né? E essa questão do Faustão levantou-se muito isso, né? Quais são os critérios para que uma pessoa receba o órgão? Essa questão do Faustão veio muito na mídia de forma, muita fake news, vamos dizer assim, né? E provou-se ao longo desse mês, com as especialistas, com a nossa equipe atuando, que o sistema é seguro. Então, assim, não tem essa questão de furar fila, vamos dizer assim. É levado em consideração critérios, claro, que o critério cronológico é o primeiro nessa inserção na lista, mas critérios, às vezes, clínicos de condição do paciente também tem que ser levado. Compatibilidade sanguínea, e tem todo um sistema que é seguro. Esse sistema foi criado em 97 e foi sendo aprimorado, o Sistema Nacional de Transplante. Então, quando um paciente é inserido, tem que ter a anuência do paciente, da equipe, ele vai para a lista, que é uma lista dinâmica, né? Às vezes o paciente está em primeiro naquele momento, mas ele não tem uma condição para receber um órgão, às vezes ele está com uma infecção, ou às vezes ele está num screen para ser avaliado. Às vezes ele é inserido e ele está fazendo exames ainda. É muito comum, e às vezes no dia a dia a gente faz essa avaliação de risco cirúrgico da parte cardiológica de paciente que vai para um transplante renal, por exemplo. E acontece que às vezes ele tem que fazer os exames, já foi inserido, mas ainda está fazendo um exame para avaliar a parte cardíaca e ele não pode ser transplantado. Então existe um critério. No caso do Faustão, é importante destacar que ele tinha critérios de gravidade. Sim. Ele estava fazendo diálise, então ele estava usando medicações para sustentar a parte cardíaca, então ele entrou no critério de gravidade. E a gente pôde ver ao longo do mês aí, esses dados é o seguinte, a maioria dos pacientes cardíacos que entraram na fila, independente de ser questão classe social, elas foram transplantadas ao longo de 30 dias. Isso foi muito evidente na primeira semana, quando saiu nas mídias essa questão, a gente publicou isso e deixou isso bem claro, que a maioria nos primeiros 30 dias é transplantado. Isso, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos deixou isso bem claro, procurou enfatizar, o Ministério da Saúde também procurou adequar e explicar isso para a população, para deixar seguro, que não independe de classe, o sistema é seguro. Doutor Marcos Vinícius, para a gente fechar, né? Eu posso externar a minha vontade em ser uma doadora, em ser um doador de órgão. Deixo isso claro para a minha família. O mais importante é essa comunicação com a família, porque no momento da morte de um ente querido, a gente fica sensibilizado, muitas vezes sem saber o que fazer. Então, a família sabendo, mesmo que haja mudança, é importante ter essa discussão no Congresso, é importante ter essa discussão, mas entender que o processo é seguro e conversar com a família sobre doação vai facilitar todo o trabalho, né? Independente se houver mudança, a gente quer destacar que é seguro. Sabemos que é seguro porque é feito por mais de um médico, como eu já destaquei, tem exames complementares. O Brasil é um modelo nisso. Então, em alguns países da Europa, a gente vê que às vezes é preciso fazer só aquele exame para ver se o paciente está em morte encefálica ou não. As pessoas não entendem muito isso, por questão de discussão. Mas,
no Brasil é feito por 2 médicos e tem um exame complementar. Então o processo é muito seguro. E a população tem que se conscientizar disso e conversar isso. Hoje é sexta-feira, final de semana está aí. É importante que todos possam dialogar sobre essa questão, não só no setembro, mas ao longo de todo o ano. Exatamente. E Minas Gerais, esse mês, assim, a equipe trabalhou muito, sabe? Tivemos destaques, assim, foi o Setembro Verde mesmo. Tivemos um aumento da taxa de doação e a taxa de recusa diminuiu. A gente sabe que essa taxa ela oscila entre 40% e 50%, aumentou depois da pandemia, a gente está estudando por que houve esse aumento, mas a gente tem que diminuir essa taxa de recusa e a melhor forma de diminuir isso é comunicando com a família. Por isso, conte comigo. Tá bom, viu? Vamos contar Conte e vamos comigo. discutir isso com a família. Num bate-papo, no final de Exatamente. semana, nas redes sociais. Vamos discutir sobre isso. E olha, eu vou reforçar mais uma vez, estou sempre aqui para poder ajudar Nós também, nesse caminho. E a equipe do MG Transplante, eu agradeço, eu sou só uma parte dessa equipe, tem a enfermagem, a administração, os psicólogos que atuam muito bem e permitem o nosso sucesso nessa jornada. Por isso, levo o meu abraço a todos eles. Dr. Marcos Vinícius Freitas, cardiologista do MG Transplantes, com a gente nessa conversa muito importante. Bom fim de semana, Obrigado. viu, Dr. Marcos? Bom final de semana.